Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. E é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Então, só lembrando o aviso que eu dei ontem, durante esse mês de dezembro, nos sábados do dia 2, 9 e 16, nós teremos devocionais, porque encerraremos o nosso estudo no dia 22 de dezembro, uma sexta-feira. Então, para nós não precisarmos fazer 2 capítulos num único dia, nós entendemos aí que seria melhor nós fazermos os devocionais nesses 3 sábados e aí concluímos todo o nosso estudo do Novo Testamento. Então, nós estamos lendo a carta de Tiago e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Nós temos visto, amados, que essas escrituras de Tiago, elas são bem fortes, uma linguagem bem direta, né? Tiago não fica rodeando ali para falar o que precisa ser falado. Então, é uma escritura bem direta que nos impulsiona a colocar a nossa fé em prática, a olhar para nós e pensar, ei, se eu não estou vivendo de uma maneira que glorifique a Deus, se eu não estou buscando a Deus, não é ser perfeito, amados, não é nós, eu nunca mais vou errar, não é sobre isso, mas é sobre ter uma vida de rendição a Deus, é sobre ter uma vida de rendição ao Senhor. Então é isso que Tiago impulsiona os irmãos a se autoanalisarem. Ei, será que vocês estão vivendo só de uma forma hipócrita? Como eu já mencionei, ele escreveu para judeus que haviam crido em Jesus, e os judeus estavam acostumados com aquele estilo de vida que Jesus condenou demais, que era dos fariseus, um estilo de vida hipócrita, apenas de aparência. Então Tiago vem e fala mesmo, combate mesmo esse estilo de vida que diz que crê em Cristo Jesus, mas o modelo de vida não demonstra isso. Pessoas que continuam falando mal umas das outras, odiando umas às outras, pessoas que vivem fazendo o mal o tempo inteiro, pessoas que vivem governadas por ambição, tudo isso nós encontramos aqui nessa carta de Tiago. Então, é um encorajamento para que os irmãos colocassem a sua fé em prática. Não basta vocês só dizerem que creem em Jesus. Vocês precisam viver de modo que a vida de vocês, as ações de vocês, o estilo de vida de vocês demonstre que de fato vocês creem em Jesus. Então, ontem nós vimos a questão da sabedoria divina e a sabedoria terrena, que a Bíblia chama de demoníaca, e a importância de nós nos sujeitarmos à sabedoria de Deus para que da nossa boca fluam palavras de sabedoria divina, palavras de vida, palavras que liberam bênção e não palavras de morte. E aí hoje, aqui no capítulo 4, ele inicia esse capítulo 4 falando assim, olha, de onde que vêm as guerras e as contendas entre vocês? Não vem exatamente dos desejos de vocês que guerreiam dentro de vocês? Vocês matam, invejam, vocês pedem, mas vocês não recebem. E quando pedem, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem por motivos errados para gastar com seus próprios prazeres. Ou seja, o modelo de vida de vocês não está conforme o modelo de vida de Cristo. Então, vocês precisam mudar esse estilo de vida, essa forma de ver, essa forma de viver. A fé nos impulsiona para boas obras. A fé nos impulsiona a viver um modelo de vida semelhante ao de Cristo Jesus. E é isso que Tiago vai explicando e falando aqui, capítulo após capítulo. E aí no capítulo de hoje, ele fala claramente sobre não tem como nós sermos amigos do mundo e amigos de Deus ao mesmo tempo. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. E daí é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, que é um devocional extraído aqui dos versículos 4 até o 8. Está escrito assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus.
Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Nós vimos um devocional ali no capítulo 2 específico só sobre a questão da mente dividida. Não termos a nossa mente dividida. Isso é muito importante, né, amados? É Tiago capítulo 1 que nós vimos sobre essa questão da mente dividida. E aqui vem de novo falando que nós não devemos ter a mente dividida. Então veja que interessante, eu gosto de ver sempre a estrutura que o escritor vai colocando ali, a sequência, né, que os escritores vão escrevendo. Quando nós vemos as cartas do apóstolo Paulo, a gente consegue ver uma sequência assim, extraordinária. A carta aos Hebreus, uma sequência muito interessante, como que foi colocando todas as coisas. E agora aqui na carta de Tiago, a mesma coisa. Veja que ele falou no capítulo 3 sobre a sabedoria divina e a sabedoria mundana, que é uma sabedoria demoníaca. Ele linkou com o que ele tinha falado antes sobre a língua, ou seja, como que nós vamos poder usar a nossa boca para glorificar a Deus, nos sujeitando à sabedoria divina. E agora ele vem linkando aqui com esse capítulo 4, como que nós vamos colocar em prática essa sabedoria divina, nos sujeitando a Deus e não sendo amigos do mundo. Não tem como nós vivermos pela sabedoria divina de Deus sendo amigos do mundo. Olha o que a palavra fala. Adúlteros. É como eu falei, né? Tiago é bem enfático, ele fala mesmo, não tem restrição, ele fala mesmo. Então, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, ou seja, quem quer ser amigo da sabedoria do mundo, vai tornar-se o que? Inimigo de Deus, vai tornar-se inimigo da sabedoria de Deus. Não tem como ser as duas coisas. Eu sou cristão, mas eu acato a sabedoria do mundo. Não tem como. Isso ele deixa bem claro. E daí ele diz assim, olha, Deus, ele colocou o Espírito Santo dele para viver em nós, e ele tem ciúmes. Não é aquele ciúme no sentido ruim, que muitas vezes nós olhamos ciúme no sentido ruim, né? Não, é aquele zelo, é aquele cuidado. Deus tem esse zelo e esse cuidado conosco. Por quê? Porque ele não quer que nós nos tornemos amigos do mundo, amigos da sabedoria do mundo. Porque quando fazemos isso, automaticamente nos tornamos inimigos de Deus. O Senhor quer o quê? Quer que nós vivamos debaixo do governo, da sabedoria, que nós sejamos movidos por Ele, pela sabedoria que vem do céu. Aí vem ali o versículo 6, é por isso que o Senhor nos concede uma graça maior. Que graça! Para conseguirmos viver segundo a sabedoria dele. Mas veja que a Bíblia nos garante que Deus se opõe, em outra versão diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Ou seja, para nós conseguirmos viver toda essa sabedoria de Deus, só é possível em humildade. Não tem como ser em orgulho. Por quê? Porque orgulho faz parte da sabedoria mundana, terrena, demoníaca. Foi o orgulho que levou Lúcifer à queda e se tornou o diabo, Satanás. Então, o orgulho é o que impulsiona o mundo. O orgulho é aquilo que Satanás lança como fundamento para que as pessoas vivam governados por ele. É o orgulho. Então Deus resiste, Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça, ou seja, ele concede uma capacitação, ele concede, porque graça não é só favor imerecido. Nós às vezes pensamos na graça só como favor imerecido. A graça de Deus é o favor de Deus sobre nós e é a capacitação de Deus sobre nós, em nós, para que a gente coloque em prática a nova vida que nós recebemos. Então o Senhor, ele se opõe aos orgulhosos, aqueles que não reconhecem que precisam de Deus. Mas ele concede essa graça, esse favor, essa capacitação aos humildes.
Veja que no versículo 7 vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Como que nós resistimos ao diabo, amados? Como que nós resistimos às intenções do diabo contra a nossa vida? Como que nós resistimos aos ataques do diabo contra a nossa vida? De que forma? Indo para cima do diabo, guerreando, lutando. Olha o que a palavra diz. Submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Amados, quando nós nos sujeitamos a Deus, automaticamente nós estamos resistindo ao diabo. Quando nós não nos sujeitamos a Deus, ou seja, nos tornamos amigos do mundo, automaticamente nós nos tornamos inimigos de Deus. E Deus começa a se opor a nós. Você entende que tudo isso, amados, é uma estrutura de orgulho? Quando nós achamos que somos bons em nós mesmos, nós deixamos de lado a nossa dependência a Cristo Jesus. E também existe uma outra forma que o orgulho se manifesta, que não é essa de achar que nós somos bons em nós mesmos, mas a questão da vitimização também é uma forma do orgulho se manifestar, amados. Por quê? Porque na vitimização a pessoa diz: eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco demais, eu não tenho fé para isso. E a pessoa fica ali naquela, como diz uma pregadora que eu gosto muito, a Joyce Meyer, fica ali naquela festa de autopiedade, fica ali se maldizendo, né? Fica falando mal de si mesmo. Eu não consigo, eu não posso. Isso também é uma forma do orgulho se manifestar. Por quê? Porque está confiando em si mesmo. Eu não posso, eu não consigo, eu isso, eu aquilo. Está confiando na carne do mesmo jeito. Assim como aquele que se acha superior aos outros, assim como aquele que acha que não precisa depender de Deus para as coisas, que ele pode tudo em si mesmo, essa pessoa que fica ali se vitimizando também está confiando na carne. E nós não podemos confiar na carne, não podemos confiar nessa sabedoria terrena. Quando eu falo confiar na carne, é confiar na sabedoria terrena. Agora, quando nós confiamos e dependemos de Cristo Jesus, aí nós nos colocamos numa posição de humildade, ou seja, Senhor, eu dependo de Ti. Eu reconheço que eu preciso de Ti. E aí a palavra diz que o Senhor concede graça a nós. O Senhor concede graça quando nós nos sujeitamos. Graça para quê? Graça é a capacitação para avançar, para caminhar, para ir adiante em força. Amados, isso é glorioso demais, amados. Isso é glorioso demais. Minha oração, amados, é que eu e você, nós possamos entender esse modelo de vida de sujeição a Deus, que eu e você possamos compreender que quanto mais nós dependemos de Cristo Jesus, quanto mais reconhecemos que precisamos da sabedoria dele, do amor dele, da graça dele, quanto mais nos rendemos em intimidade com o Senhor, lendo a palavra, estudando, orando, se relacionando com Deus, quanto mais vivemos assim, mais e mais nós vamos sendo movidos pela sabedoria divina e mais o diabo vai fugindo de nós. A sabedoria mundana vai sendo deixada de lado e nós vamos avançando em fé na suficiência de Cristo Jesus, movidos pela sabedoria que vem do céu. E quando somos movidos pela sabedoria que vem do céu, nós damos muito fruto. E aí o que nós precisamos para isso? Precisamos o quê? Reconhecer tudo isso. Olha o que diz ali no versículo 8. Aproximem-se de Deus, ou seja, reconheçam que vocês dependem dele. Limpem as mãos, ou seja, veja essas obras aí que vocês têm feito, que são obras da carne, e mude, reconheça isso. Pare de agir assim, movido pela sabedoria da terra, pela sabedoria demoníaca. E não tenha a mente dividida, ou seja, purifique o coração, mantenha a sua mente decidida, estável no Senhor.
Veja que aqui Tiago nos explica como que nós vamos nos submeter a Deus, como vamos nos achegar a Deus. Vamos reconhecer que dependemos dele, que precisamos dele para realizar as boas obras, e vamos purificar o nosso coração de toda dúvida, de toda incredulidade. Não vamos mais titubear em nossa fé, mas vamos de todo o nosso coração depender de Cristo Jesus. Vamos colocar toda a nossa confiança em Deus. Vamos depositar a nossa confiança 100% em Cristo Jesus. E aí sim, nós vamos receber graça, favor, capacitação de Deus para levar a nossa vida e glorificar a Deus em todas as coisas. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor não nos deixa enganados, obrigada porque quando precisamos de palavras duras, o Senhor tem palavras duras para nos corrigir, para nos alinhar, para nos colocar no prumo. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos recebamos essa palavra com humildade, recebamos humildemente a palavra do Senhor implantada em nós e nós possamos colocar em prática tudo isso. Que eu e os meus irmãos reconheçamos que nós somos completamente dependentes de Ti, Jesus. Que nós somos completamente dependentes de Ti. Que eu e os meus irmãos nós possamos abrir mão de toda amizade com a sabedoria desse mundo aqui. Que eu e os meus irmãos deixemos de lado toda a sabedoria do mundo, toda a influência que o mundo vem tentando trazer, a cultura tem tentado estabelecer uma influência sobre nós, que eu e os meus irmãos possamos abrir mão de tudo isso e possamos nos apegar, nos agarrar à sabedoria do Senhor, nos sujeitando ao Senhor, orando, estudando a palavra, tendo um relacionamento diário contigo, que eu e os meus irmãos vivamos assim. Nos ajuda, nos fortalece, nos concede graça mesmo, Pai, capacitação para que nós vivamos assim, porque nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a glória de Cristo Jesus. É assim que queremos viver, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.